Hoje a gente vai fazer a revisão. Essa é de fato a última aula. Eu falei que a última aula era anterior, porque a última aula era de fato anterior, porque era aula com conteúdo. Essa não tem nenhum conteúdo novo. Todo o conteúdo que a gente vai ver aqui é um conteúdo basicamente do que a gente já viu. Então eu não vou me aprofundar em todos os temas, em todos os assuntos. Não vai acontecer isso, tá? É uma breve revisão. Então, o curso está hospedado no nosso canal do YouTube. Eu peço, por favor, que vocês curtam o canal no YouTube, sigam o canal no YouTube. É importante pra gente que vocês sigam o nosso canal no YouTube. Se possível, também deem uma olhada no nosso site, tá? Então, backfriends.com, a gente sempre que possível pede para que vocês deem uma olhadinha no site. A gente está com uma novidade, que é a Elementos Divulgação Científica, que é uma parceria entre a Backfriends, o Leonardo da Fármaco e o Minuto Biomedicano, que é uma novidade para 2024. Então a gente pede que, se possível, vocês deem uma olhadinha no site. O site está tudo completinho. O site tem as nossas principais redes sociais. E bora de revisão, né? Na descrição desse vídeo, então na descrição desse vídeo, dessa revisão que vai para o YouTube, tem um formulário de avaliação, tá? Então, o formulário de avaliação, vocês devem fazer a avaliação. A avaliação ela é composta aí de 10 questões de múltipla escolha, 10 questões dissertativas, tá? Vocês devem responder essas 10 questões dissertativas e precisa obter uma nota igual a 6 ou mais para poder ter direito ao certificado de horas complementares, um certificado de 16 horas, tá? O certificado ele é gratuito, não há necessidade de vocês pagarem pelo certificado. Então, antes de começar a revisão, vamos lembrar do plano de curso, né? Então, o curso ele tem 16 horas. O objetivo do curso foi fornecer os princípios sobre a bioquímica das bactérias, de modo a ser relevante para diversos campos da ciência e da indústria, tá? Então esse foi o objetivo basicamente principal do nosso curso. Acredito que tenhamos atingido esse objetivo, não sei ao certo se atingimos ou não esse objetivo, diga vocês, deixem aí nos comentários se esse objetivo foi atingido. A avaliação, ela vai ser feita, né, no caso, ao final, então, junto com esse vídeo você tem a avaliação. A ementa do curso, né? Então tudo que a gente viu ao longo das aulas, e essas aulas foram divididas em partes. Então a gente tinha parte 1, parte 2, parte 3, aula 2, parte 1, parte 2, parte 3, parte 1, parte 2, parte 3. Então a aula 1 foi introdução ao metabolismo, 1 hora. Veja, aqui eu coloco 1 hora para cada aula, tá? Só que ela é dividida em partes. Então tem aula, né, a aula 1, por exemplo, dividida em 3 partes. Uma parte de 6 minutos, outra parte de 9 minutos, outra parte de 5 minutos. Aí você pode falar, mas isso não dá 1 hora. Como que o curso tem 16 horas e isso não dá, e cada aula não dá 1 hora, mesmo dividida em 3, 4 partes? Bem, 1 hora você contando o estudo sério. Então, estudar não é só assistir a aula. É você pegar, assistir a aula, fazer anotações, buscar as suas dúvidas. Então você vai ter uma lista de dúvidas que você não sabe o que significa, que eu não disse, que eu não expliquei, porque não dá para explicar tudo. Então você vai ter uma série de coisas extras que você vai precisar fazer para poder complementar a aula que foi dada. Isso é natural. Então, é só você pensar numa receita de bolo. Você vai lá, pega uma receitinha de bolo e diz para você mexer no estilo à francesa. Tô só chutando aqui. Nem sei se existe esse estilo à francesa.
você não sabe o que é estilo à francesa e não está explicando na receita. O que, que você faz? Você vai pesquisar o que é o estilo à francesa. Entendeu? Então a mesma coisa. A aula tem 30 minutos se você somar as partes. Mas se você for somar com as suas dúvidas e a busca por essas dúvidas, pelo esclarecimento dessas dúvidas, você vai ter, obviamente, 1 hora ou até mais, tá? Provavelmente você vai ter 1 hora ou mais se você for buscar as respostas para esses questionamentos. Então a primeira aula foi a introdução ao metabolismo, a segunda foi a discussão do artigo The Importance of Understanding the Regulation of Bacterial Metabolism. A aula de número 3 foi uma atividade em relação à introdução ao metabolismo. A aula de número 4 foi o metabolismo autotrófico. A aula de número 5 foi a discussão do artigo Microbial Autotrophic Biorefineries Perspective for Biopolymer Production. A aula de número 6 foi a atividade 2, que se refere ao metabolismo autotrófico, tá? A aula de número 7 foi o metabolismo heterotrófico, tá? Então a aula de número 7 foi o metabolismo heterotrófico. A aula de número 8 foi a discussão do artigo Model Metabolic Strategy for Heterotrophic Bacteria in the Cold Ocean Based on Coelian Psychotria 34-8, tá? Um nome bem grande aí. Então, essa foi a aula de número 8. A aula de número 9 foi a atividade 3, tá? Que se refere ao metabolismo heterotrófico. A aula de número 10 foi a aula sobre biossíntese, tá? Então, a gente fez uma aula sobre biossíntese. A aula de número 11 foi uma discussão do artigo System Biology and Approach, tá? A aula de número 12 foi a atividade 4. A aula 13 foi sobre redes metabólicas. Lembrando, eu não gravei um vídeo específico para redes metabólicas, tá? Eu coloquei um link para vocês acompanharem essa aula através da palestra que eu fiz sobre redes metabólicas. Então eu fiz uma palestra sobre redes metabólicas e reconstrução de redes metabólicas. E aí eu pedi para vocês assistirem, tá? Eu pedi para vocês assistirem essa palestra, porque lá tá tudo bem explicado, tá? Tá tudo bem explicado o que é rede metabólica, reconstrução de rede metabólica, tá certo? A aula de número 12 foi a aula de número 14 foi a discussão do artigo GAPSEC Informed Prediction of Bacterial Metabolic Pathways and Reconstruction of Accurate Metabolic Models, tá? A aula 15 foi a atividade de número 5. E a aula de hoje, que é essa aula que eu tô passando agora, é a aula de revisão. Então a gente vai fazer a revisão de todo o curso de bioquímica bacteriana. Então, relembrando, ao final, né, quando você terminar o curso de bioquímica bacteriana, na descrição desse vídeo no YouTube vai constar o link para a avaliação. E aí vocês vão fazer a avaliação, tirando mais de 6, vocês têm direito a um certificado de horas complementares. E esse certificado de horas complementares, ele é muito útil para quem está, por exemplo, fazendo graduação, tá? Então, começando aí, é óbvio, a gente teve muitos temas, muitos assuntos, a gente falou de muita coisa ao longo do curso, então não dá para fazer uma revisão geral, senão a gente acaba fazendo uma revisão de 10 horas, né? Então a gente vai abordar os principais tópicos aqui nessa revisão. Então os principais temas que a gente tratou, aquilo que é muito importante que a gente saiba
é aquilo que é muito relevante, ou seja, isso eu preciso saber, isso é fundamental que eu saiba, vai constar aqui na revisão. Os outros, né, as outras coisas, é bom, né, que você saiba desde que isso seja útil para alguma coisa, porque saber por saber, para quê? A gente sempre tem que se perguntar, né, por quê? Para quê? Para que eu preciso saber? Saber por saber não serve para nada, né? O conhecimento precisa ter uma utilidade. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, que é o ponto mais chave desse curso, é o que é metabolismo, né? Então vamos lembrar que o metabolismo é o conjunto de processos químicos que ocorrem no interior de uma célula, né? Então vamos corrigir aqui. Então a gente vai corrigir aqui, ó, que ocorrem no interior de uma célula. Então, o conjunto de reações químicas que acontecem dentro de uma célula é o que a gente chama de metabolismo, tá? Esse metabolismo ele é dividido de duas formas. Então lembrem, ele é dividido como metabolismo anabólico e metabolismo catabólico. Ou seja, o metabolismo anabólico, ele constrói moléculas. Então é como se a gente tivesse blocos construtores e esses blocos construtores fossem unindo-se um a outro. Então, por exemplo, a gente produz insulina, né? A insulina, ela é um hormônio. A insulina é uma molécula e é uma molécula grande, é uma molécula gigantesca. Então imagina que para fazer a insulina é necessário que a célula que produz a insulina, as células, né, que produzem a insulina, as células do pâncreas, elas produzam a insulina de modo a pegar os bloquinhos que formam a insulina e grudar esses bloquinhos que formam a insulina um no outro, um no outro, um no outro, um no outro. Isso a gente chama de anabolismo, tá? Agora, quando acontece o contrário, ou seja, quando ocorre a quebra de uma molécula, então imagina que isso aqui, ó, é uma molécula, tá? Então imagina que isso aqui é uma molécula. Quando você tem a quebra dessas moléculas, tá? Quando você tem a quebra dessas moléculas, o que acontece? A gente chama isso de metabolismo catabólico. Isso é comum, por exemplo, nos processos de digestão. Então, você tem a glicose, essa glicose ela vai sendo quebrada e conforme ela vai sendo quebrada, ela vai liberando energia. Então, a glicose ela entra inteira na célula, ela vai entrar inteirinha na célula, certo? Ela tem 6 carbonos. Então, aqui, ó, vou colocar uma imagem da glicose. Glicose molécula. Então, a gente tem aqui a imagem da glicose, da molécula de glicose. Aqui, ó, imagens. Então, olha só, a gente tem uma molécula de glicose, certo? Ó, essas moléculas, né? Então a gente tem carbono, 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 oxigênio, hidrogênio, tá? Então, quando a gente quebra essas ligações, então quando essa ligação ela é quebrada, libera-se energia. Vai haver a liberação de energia, tá? Isso a gente chama de metabolismo catabólico. Então, essa liberação de energia a gente chama de de metabolismo catabólico, tá? Continuando, então, dando seguimento, aí a gente tem a entrada, né, do NAD e do ATP. Então, qual é o papel do NAD e do ATP? Então, a gente tem o NAD, a gente tem o NAD, a gente tem o NADP, que é diferente do NAD, e a gente tem o FAD também, tá? Então, a gente tem NAD, NADP e FAD.
A função, né, no caso do NAD, eu vou falar só do NAD porque a função do NADP e do FAD é similar. Então, a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Tem gente que gosta de ficar lembrando desses nomes, que acha bonito, que acha que isso faz você ser a pessoa mais legal do mundo, mais inteligente, mais tudo. Eu não vejo sentido você lembrar do nome de algo, por exemplo, sem saber a utilidade ou a aplicabilidade desse algo. Então, por exemplo, para que serve você lembrar o nome da molécula se você não sabe o que a molécula faz? Certo? É muito mais importante você saber o que ela faz do que você lembrar do nome dela. Pelo menos eu penso assim, tá? Então, não, esse tipo de pergunta eu não faria em prova. Ah, o que significa o nome o que é a sigla NAD? Eu não perguntaria isso. Bem, então o NAD, ele atua como um transportador de elétrons. Então imagina o seguinte, elétron é energia. A gente tem a molécula de glicose, certo? Quebrou aqui as ligações. Então você tem as ligações da molécula de glicose. Quebrou. No que quebra, libera elétron. Esse elétron liberado vai acontecer o quê? Ele vai ficar solto na célula. Mas ele não pode ficar solto na célula. Ele precisa ser captado. Por quê? Porque ele precisa ser armazenado. Por que ele precisa ser armazenado? Porque a célula precisa de energia para poder se manter funcional. Então a célula, para se manter funcional, ela precisa de energia. E essa energia vem da quebra dessas ligações. Então vamos pensar no seguinte. Quando, né, a gente tem a quebra dessa ligação, ela não é instantaneamente transferida para o que a gente chama de ADP, adenina difosfato, e se torna ATP. Lembra? Então ela não é instantaneamente. Por quê? Porque o ATP ele é produzido nas membranas celulares. Então ele está lá paradinho. Lembra da ATP sintase? Ó, vou colocar aqui a imagem. ATP sintase. Ó, ATP sintase. O elétron, ele tem que viajar até aqui, ó. Então aqui a gente tem a membrana plasmática, certo? A bicamada fosfolipídica, a gente tem a membrana plasmática. E a gente tem essa estruturinha aqui chamada de ATP sintase. O elétron, ele não viaja até aqui sozinho. Ele não vem até aqui para produzir ATP. Então alguém traz esse elétron até aqui. Quem é que traz? O NAD, o FAD e o NADP. Ele é um transportador de elétron. Entende? Então, o ATP, para ser produzido, ele precisa necessariamente da ATP sintase. E a ATP sintase, ela está fixa, ela está parada na membrana. Ela não está solta na célula. Ao contrário do NAD, que é uma molécula que fica solta na célula. Então, o que o NAD faz? Quebrou a energia, né? Quebrou a energia lá da molécula de glicose ou de outra molécula, quebrou, liberou o elétron. NAD pega o elétron, leva para a ATP sintase. A ATP sintase faz o quê? Produz ATP. E o que é o produzir ATP? É estocar energia. Ela vai fazer o estoque energético, tá? Isso a gente tratou, né? Então eu não vou aprofundar muito essa questão, tá? Senão a gente acaba não falando de outras. Então a gente tem aí os 13 precursores, além do ATP e do NADP, né? Os 13 precursores, eles têm funções essenciais aí para produção de macromoléculas, como carboidratos, lipídios e proteínas.
Isso vai entrar na aula de biossíntese, né? A gente viu isso na aula de biossíntese. Então, é bom que vocês saibam o nome dos 13 precursores, né? O mapinha metabólico e tal. Eu não coloquei aqui, mas tem uma aula que eu falo sobre os 13 precursores, tá? Tem uma aula que eu falo sobre os 13 precursores. Seria legal vocês darem uma olhada no nome dos 13 precursores. Continuando, então lembrem-se, o metabolismo para funcionar, ele precisa, né, de 13 precursores, ATP e poder redutor, que é o NAD, o NADP e o FAT, tá? Os 13 precursores, vocês sabem que eles são moléculas pequenas que são blocos, são os bloquinhos construtores, tá? Isso é meio que o coringa para células. As células, para produzirem moléculas maiores, precisam desses precursores que são moléculas menores, tá? Falando de vias metabólicas, então rapidamente, né? Eu coloquei aqui algumas vias, mas são várias. Mas a gente não vai falar de todas na revisão, mas são várias vias metabólicas. Vamos lembrar que existe aí a glicólise, que serve para degradar a glicose, tá? Lembre-se, glicose é um nome genérico. Por quê? Porque existe mais de uma via glicolítica. Então não é só glicólise, tá? Existem duas vias glicolíticas principais. São elas, a via de Ender-Doudoroff e a via de Embden-Mayer-Parnas, tá? São vias aí que degradam glicose, então elas são chamadas de via glicolítica. A gente tem aí o ciclo de Krebs, tá? Que é o chamado ciclo do ácido cítrico, que é onde vai ocorrer aí a oxidação completa da molécula das moléculas que são metabolizadas e vai produzir o CO2. E o ciclo de Calvin-Benson, tá? Que é um processo que acontece em plantas, bactérias, que é o processo que, lembra, geralmente, né, em grande parte dos seres vivos, acontece da glicose entrar na célula e ser degradada, ou seja, catabolismo. Nas plantas e em algumas bactérias, acontece o seguinte: entra-se CO2 e esse CO2 vai sendo grudado um no outro, através do ciclo de Calvin-Benson. E isso é anabolismo e não catabolismo, tá? Já seria o inverso. Ou seja, enquanto um você obtém energia, no outro você gasta energia, tá? Continuando, então, isso daí são as três principais, né? O ciclo de Calvin-Benson, ele é autotrófico, tá? Não se esqueçam, importante, ele é autotrófico. Mais para baixo, vamos seguindo. Então não se esqueçam que as bactérias são organismos versáteis metabolicamente, né? Porque elas têm aí vários tipos de metabolismos. A gente viu 6 tipos de metabolismos ao longo desse curso. Então ao longo desse curso a gente viu a existência de 6 tipos de metabolismos. Por isso que a gente diz que as bactérias são versáteis metabolicamente, porque de fato elas são, tá? Elas podem sobreviver em vários ambientes por conta disso, porque elas são versáteis metabolicamente. Bem, então vamos continuar descendo aqui. Então, devido à variedade metabólica, as bactérias elas conseguem sobreviver aí em vários ambientes por conta dos seus mais diversos tipos de metabolismos. Falando de redes metabólicas, a gente diz que as redes metabólicas são conjuntos interconectados de vias metabólicas que coordenam as atividades celulares, né?
envolve uma série de reações químicas interligadas que regulam o fluxo metabólico. Então, uma rede metabólica nada mais é do que uma representação do metabolismo, tá? Uma rede metabólica nada mais é do que uma representação do metabolismo. Se a gente falar de alguns fatores externos, tá? Falando de fatores externos, não internos. Fatores externos que vão afetar aí uma rede metabólica, o metabolismo, né? A gente pode citar a temperatura, a gente pode citar o pH, tá? Temperatura, pH, a gente pode citar a salinidade, a gente pode citar oxigenação, tem vários fatores aí que podem influenciar uma dinâmica metabólica. Já falei o que é uma rede metabólica, então só para finalizar, né, para a gente terminar aí, quais são as etapas na reconstrução das redes metabólicas? Então a gente começa com a coleta de dados, depois a gente cria os modelos, depois que esse modelo é criado a gente valida, a gente analisa e interpreta, e é isso a revisão, tá? Não dá para falar muito sobre rede metabólica, é um tema muito extenso, só a palestra que eu dei tem 45 minutos e não é uma palestra tão grande, tá? Eu quero agradecer a você que acompanhou o curso, muito obrigado. Espero que tenha sido útil o curso de Bioquímica Bacteriana e a gente se vê numa próxima oportunidade.